O 32, né? Salmo 32. Conviver com uma pessoa teimosa. Uma pessoa teimosa, ela não arreda, nem mesmo quando todos à sua volta estão discordando dela. Sabe uma pessoa teimosa? Não sei, acho que todo mundo já conviveu com uma pessoa teimosa. Ela segue o desejo, ela segue os pensamentos dela, aquilo que ela acha certo, e mesmo que todas as pessoas ao redor estejam discordando dela, mas elas não arredam. Está dizendo assim, está muito cedo, conhece a pessoa mais um pouco, não casa agora não, deixa passar mais um tempo, você ainda está muito novo, você ainda está muito nova, você ainda nem conhece direito, mesmo que todo mundo esteja discordando da atitude dela, mas ela não arreda. Olha, não faz negócio com essa pessoa não, a índole dela é duvidosa, porque as pessoas falam dessa pessoa, você não deve fazer negócio, você não deve, mas elas, as pessoas teimosas, não arredam, mesmo quando todos discordam. E lidar com uma pessoa teimosa, você já lidou com uma pessoa teimosa, é assim: você passa horas, dias, meses tentando abrir os olhos dessa pessoa, tentando mostrar para ela o que é certo, o que é errado, o que ela deve fazer, mas ela endurece o coração, ela não dá ouvido, ela não quer ouvir, ela não quer enxergar, ela não quer escutar conselhos. Não se tem uma coisa que eu acho muito importante na vida do cristão, para a minha vida, eu quero muito ter sempre um coração ensinável. E a pessoa, quando ela está teimando, normalmente ela está baseada no seu pensamento, no seu sentimento, ela está convencida. Ela está convencida, baseada no seu próprio convencimento e ponto. Então, somente no seu convencimento. E a teimosia, ela procede do orgulho e do egoísmo. Quem teima está preocupado apenas consigo mesmo. E também quem é teimoso é orgulhoso, porque não quer dar o braço a você, não quer ser humilde para ouvir, para atender outras pessoas, para ponderar, para refletir sobre os seus atos e talvez tentar voltar, mudar de opinião. O teimoso, normalmente ele é orgulhoso e ele é egoísta. E o resultado disso, lógico, que é destruição. Algumas pessoas, por causa da teimosia, acontece destruição de amizades, acontece destruição de relacionamentos e de projetos. A teimosia gera desunião, pessoas ficam desunidas por causa da teimosia. Projetos são destruídos por causa da teimosia. Relacionamentos são destruídos por causa da teimosia. Porque não é fácil você lidar com uma pessoa teimosa. E a Bíblia relaciona o teimoso com o rebelde. Deus chama ele de rebelde, porque ele prefere fazer as coisas do seu jeito, completamente diferente do que nós vemos aqui a respeito de Salmos 32, que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Mas o teimoso, o obstinado, ele não quer, ele quer fazer as coisas do seu jeito. Ele não quer ser instruído, ele não quer ser ensinado. Logo, ele não quer abrir mão daquilo que ele acha certo, daquilo que ele acha correto. Como é possível ser instruído por Deus? Para quem quer? Eu sempre costumo repetir que a característica mais forte do cristão verdadeiro, ele quer agradar
sofrimento. Como diz aqui, né, o versículo: muito sofrimento terá de cumprir o ímpio. Vai resultar em sofrimento. A pessoa que muitas vezes até conhece a verdade, já teve alguma relação com a verdade, sabe o que é a verdade, porém ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer ceder, ela não quer ouvir, ela endureceu o coração. É lógico que isso vai resultar em sofrimento. Essa pessoa vai sofrer, e muito, porque ela não quer abrir mão e ela não quer abrir o coração. Mas se a gente obedece, a probabilidade é maior se a gente se aproxima dos métodos que Deus usa para falar conosco. E quais são, independente da criança, se você não se alimentar, para você que vai assistir, é porque a gente está com uma criança especial correndo para cá. Agora você é adulto, se você não presta atenção na palavra, mas antes de ficar sem casa, assiste um Fantástico. Eu nem sei se ainda existe Fantástico, porque eu não assisto TV aberta, graças a Deus. Ou você se alimenta da palavra, ou você faz com muitas outras pessoas que têm seus afazeres, não pode dar prioridade para Deus. Então preste atenção na palavra. Já basta que alguns aqui já não dá para Deus o seu melhor. Vou nem entrar nesse assunto agora. Ok. A teimosia. Se eu quero exatamente cumprir o que está escrito aqui no Salmo 32, não, a promessa aqui é maravilhosa. A promessa é maravilhosa. Porque diz assim, olha, no versículo 10: muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrar-vos no Senhor, regozijar-vos aos justos. A promessa é maravilhosa. Ele quer instruir, ele quer ensinar. Então, se eu quero ser instruída, ser ensinada por Deus, o que eu tenho que fazer? Como eu faço? Se você se aplica aos métodos que Deus usa para falar conosco, se você se aplica, se dedica a esses métodos, a probabilidade de você ser instruído, ser guiado por Deus é muito maior. E quais são esses métodos? É a oração, que a oração muitas das vezes, irmão, tem crente que só ora na igreja. É a oração na igreja, fora da igreja. É o teu quarto. E eu sou a favor de que você ore também quando está andando na rua, quando você estiver dirigindo, quando você estiver nos seus afazeres, quando você estiver ocupado. Ora o tempo todo, como diz a Bíblia. É oração quando você está na igreja, fora da igreja. É lendo a palavra. São os métodos que Deus usa para falar conosco, tá? É lendo a palavra, é vindo à igreja, ouvindo a pregação do Evangelho, é se aproximando de pessoas que falam de Jesus, sendo aconselhada, sendo encorajada por pessoas que amam a Deus. Esses são todos os métodos que Deus usa para falar conosco. Muitas das vezes até ouvindo um louvor, que existem louvores que falam diretamente no nosso coração. Existem os métodos que a gente sabe que Deus ele fala conosco. E se você se aplica a se aproximar a esses métodos, é mais fácil. A probabilidade de você ter um coração ensinável é muito maior. E a teimosia, ela leva pessoas para longe do Senhor. Tem gente aqui que é de Deus, tem gente aqui que já se converteu, mas sabe por que o teu familiar não está sentado ao teu lado? Por causa da teimosia. Sabe por quê? Que embora você, sendo uma pessoa de Deus, já se converteu, já desceu as águas, você lê a Bíblia, você ama o Senhor, mas sabe por quê? Que o teu familiar, sabe por quê? Que a tua companheira, o teu companheiro está ao teu lado? Por causa da teimosia. Porque são pessoas teimosas. A teimosia leva pessoas a se afastar de Deus, a se afastar do Senhor. Por outro lado, a vida de obediência, ela nos leva às vitórias. Ou seja, a teimosia afasta as
Senhor e afasta também das bênçãos que a obediência pode nos dar. Irmãos, e exemplo de teimosia é o povo de Israel. Tanto Jeremias como Ezequiel, eles falam diretamente a respeito da teimosia do povo de Israel. Jeremias capítulo 25:3, a gente está dando referência, tá? E Ezequiel 2:4. O que eu acho muito interessante é que Deus, ele fala para Ezequiel, tanto para um quanto para outro. Ele fala assim: eu vou te levar para um povo de dura cerviz. Isso me chama muito a atenção, porque é bem engraçado. Eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. Eu quero que Deus me leve ao povo que tem um coração amolecido, um coração que ouve, quer obedecer, um povo que se converte, um povo que quer amar o Senhor. Mas o que Deus falou para Jeremias, o que Deus falou para Ezequiel, eu estou te levando para um povo de coração duro, um povo teimoso. Meu Deus, não tem nada pior do que você lidar com um povo teimoso, aonde você prega a palavra e a pessoa não põe em prática, aonde você está ensinando, está instruindo, aonde você fala para a pessoa, meu Deus do céu, onde você fala para a pessoa, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas não coloca Deus em primeiro lugar na prática, só na língua, tá? Só para falar, mas na prática não coloca Deus em primeiro lugar. E essas pessoas que são teimosas, que não colocam Deus em primeiro lugar, que não ouvem a palavra de Deus, não dão atenção à palavra de Deus, o sofrimento delas é bem maior. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você sabe que Deus é prioridade na prática, quando você é uma pessoa que busca e serve a Deus com fervor, e nesse fervor inclui o fato de que ninguém quer ir para o céu sozinho. Eu vou repetir isso aqui, porque tem gente que é teimosa, a gente repete 100 vezes e a pessoa não está ouvindo. Se você é crente de verdade, se você é cristão, ninguém quer ir para o céu sozinho. Você está sempre falando de Jesus, você está sempre tentando ganhar mais alguém para ir para o reino dos céus. É a forma como a tua amiga vive, caminha, isso te entristece, e na oportunidade que você tem, você fala de Jesus para ela. É uma amiga, é um chefe, você sabe que ele está caminhando rumo à destruição, à escuridão eterna, e na oportunidade que você tem, você fala de Jesus. Mas ninguém quer ir para o céu sozinho. E se você serve a Deus com fervor, tá? Fervor, dedicação, diligência, quando vem a tempestade, que é dito lá em Mateus capítulo 7, quando vem essa tempestade, por que você não desaba? Por que o justo? Por que aquele que ouve e constrói sua vida na palavra, por que não há uma destruição na vida dele? Deixa eu dar um exemplo prático. É que normalmente tem um versículo que eu não lembro agora onde é que está, que diz assim: na vossa confiança está a vossa salvação. Queria muito lembrar agora onde é que está, não me engano de Jeremias, mas eu não lembro agora. Na vossa confiança está a vossa salvação. A confiança, quando você está bem, quando você tem comunhão com Deus, quando você tem secreto com Deus, quando você fala com Deus, quando você ouve a Deus, quando você vive uma vida de renúncias por causa de Deus, de entrega, de renúncia a si mesmo, porque a vida do cristão de verdade é uma vida de renúncia. O cristão verdadeiro, ele não faz aquilo que ele acha certo, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele acha que vai dar um bom resultado. O cristão verdadeiro, ele entregou para Deus o seu livre-arbítrio. Logo, muitas das vezes, ele busca a Deus, ele serve a Deus cansado e muitas das vezes sem vontade. Eu já falei outras vezes aqui para vocês. E não precisa vontade, não precisa alegria. O cristão verdadeiro, às vezes ele vem com tristeza,
que ele quer de fato é agradar a Deus. Logo quando vem a grande tempestade, na confiança dele, na salvação dele, ele confia, ele sabe que ele está bem com Deus, ele sabe que a vida dele está na mão de Deus, ele sabe quem é o Senhor dele, ele sabe e confia, descansa na soberania de Deus, crendo que vai ficar tudo bem, afinal de contas, ele pertence a Deus. Ele é de Deus. A primeira coisa que vem na cabeça, não, eu sou de Deus, eu confio em Deus. Mas quando você vive uma vida de teimosia, não colocando Deus em primeiro lugar na prática, irmãos, a sensação é muito ruim. Quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, a provação, a primeira coisa que passa na cabeça é uma vergonha. Poxa vida, agora eu vou correr para Deus, agora eu estou orando, agora eu estou jejuando, agora eu estou fazendo propósito. Por que não fiz antes? Por que não estava relaxado na minha vida com Deus? Por que eu estava? Agora eu entendo, parece que eu estava bem, mas eu estava dormindo, eu ia para a igreja, mas a minha vida não era uma vida de sacrifício, como deve ser a vida do cristão, não era uma vida sacrificial. Agora eu vou correr para Deus, agora eu vou fazer jejum, por que não fiz antes? Agora eu vou acordar de madrugada, por que não acordei antes? Quer dizer que agora eu vou correr a Deus, porque eu estou precisando? É muito difícil. E, infelizmente, algumas pessoas, por causa disso, acontece uma queda, uma ruína. Olha, o teimoso ele não para em lugar nenhum. O teimoso ele não para em lugar nenhum. Ele não cria raízes. Quando eu falo lugar nenhum, é lugar nenhum. É lugar nenhum. Emprego nenhum. Igreja nenhuma. Porque nós precisamos uns dos outros. O homem que a gente conhece como o mais sábio que já andou aqui nessa terra, é lógico que eu estou falando de Jesus, ele precisou de conselhos. Olha comigo o que está escrito lá em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Capítulo 19, versículo 20, diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Que bênção, né? 19, 20. Ouça os conselhos, esteja pronto para aprender. Olha isso. Ouça os conselhos, esteja pronto para aprender. E um dia você vai se tornar sábio. Por isso é que eu falo para vocês que se tem uma coisa que eu considero muito importante na minha vida, de um tempo para cá, é ter o coração ensinado. É por causa disso que algumas coisas na minha vida mudaram. Eu acreditava que era de uma forma, com o tempo, observando, vendo, ouvindo isso, porque eu escuto todo tipo de pregador, e retenho apenas aquilo que é bom. Não me inspiro em nenhum, porque eu sei que todos eles são tão falhos quanto eu. Então eu não tenho nenhum que é assim, esse daqui é a minha inspiração. Não, eu escuto todos e vou retendo, vou pegando para mim aquilo que eu vejo. Eu digo, não, de fato é assim. Já mudei muito a minha maneira de pensar, já mudei muito aquilo que eu achava que era certo com base bíblica, e aí eu disse assim, não, eu estou errado, realmente a explicação desse caminho está bem melhor. Só paro de ouvir pregador na hora que eles começam a estar falando mal de igreja ou estar falando mal de pastor. Aí eu paro imediatamente, eu tiro ali na tela do celular, da onde eu estiver assistindo, aí não me interessa. Quando eu vejo o pregador falando mal de igreja, esse daí já não me interessa. De igreja, tá? Não é de seita não, de igreja. Mas é muito importante para mim ter um coração ensinado. É isso que Salomão
está dizendo. Escuta os conselhos, ouça os bons conselhos, tenha o coração pronto para aprender. Um dia você vai se tornar sábio. Que maravilha, né? Mas Salomão também fala o seguinte: a gente deve escutar conselhos. Até Salomão escutou conselhos, tá? Ele também tinha um conselheiro. Zabude, que era filho do sacerdote Abiatar, Natã, era conselheiro e amigo pessoal do rei. Conselheiro. Aí, irmãos, se Salomão teve um conselheiro, alguém para aconselhar, e ele era sábio, eu não vou precisar? Você não vai precisar? Nós precisamos de conselhos. Mas tem gente que acha que não precisa de conselho. Às vezes o teu filho acha que não precisa de conselho. Às vezes o teu marido, alguém na tua casa acha que não precisa de conselho. Porque quando você vai dar conselho, endurece o coração, fecha a cara, fica aborrecido, não quer escutar conselho. Mas você sabe o interessante? É que essas pessoas, elas querem ouvir conselhos de quem não presta. E o próprio Salomão, ele fala também o seguinte, também em Provérbios, capítulo 14, vai um pouquinho para trás. Capítulo o 14. Versículo 7 diz assim: foge da presença do homem insensato, porque nele não utilizarás lábios de conhecimento. Foge, ou seja, afaste-se de pessoas sem juízo, elas não têm nada de bom para ensinar. Entendeu? Afaste-se de pessoas sem juízo, elas não têm nada de bom para ensinar. Ah, mas teu filho, tua filha, quer escutar conselho de quem não presta. Quem está lá na tua casa, numa vida de teimosia, quer escutar conselho. Tu amigo que bebe, tu amigo que adultera, tu amigo que vive na prostituição, que vive na orgia. Ah, essas pessoas, eles escutam. Quando é para você, não. Para nós, os nossos conselheiros são pessoas que amam a Deus. Volto a dizer, se eu quero ser guiada, instruída por Deus, eu preciso ser mais atenta, mais dedicada aos métodos que Deus usa para ensinar. E os métodos que Deus usa para ensinar é quando você lê a Bíblia, é quando você conversa com Deus, é quando você escuta a pregação do Evangelho, é quando você lê uma mensagem com base bíblica, é quando você escuta um louvor cristocêntrico. São os métodos que Deus usa para ensinar. Então eu quero ser instruída, ser ensinada por Deus. E todo mundo precisa de conselhos. Todo mundo precisa de bons conselhos. Deixa eu ir lá onde a gente começou. Vamos lá, que eu vou terminar aqui já com você. Não sejamos como a mula. 32. Essa é a vontade de Deus. Ensinar, instruir. E você, como filho, você tem que querer ser instruído, ser ensinado por Deus. Ser ensinado, ser instruído por Deus. Diz assim, 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e caprestos são dominados, não seja preciso, né? De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque se não for aprender em amor, aprende com sofrimento. E não é bom. Não é bom. Tem muita gente que aprende com sofrimento, porque tem o coração ensinado, não é humilde para escutar conselho, não é
consegue. E se ele não é humilde, ele aprende com o sofrimento. Infelizmente, você tem um caderno na mão, que eu te falo, toda pessoa teimosa, ela é levada ao sofrimento para lá, ela aprender a ser humilde, a ouvir, a ser instruída, a ser ensinada. Agora eu vou encerrar de uma certa forma aqui. Talvez você está dizendo assim: essa palavra, ela não move meu coração, porque eu sei que eu não sou uma pessoa teimosa. Eu sei que o meu coração, ele é sensível. Tudo que eu mais amo é ouvir as instruções do meu Pai. Talvez você pense dessa forma. Mas se você é esse tipo de pessoa que não se encaixa de maneira nenhuma, porque você tem um coração sensível, quer ser instruído, você tem um coração ensinável, quer ouvir os bons conselhos para que você possa se tornar sábio, mas você lida com alguém que é teimoso. Como faz? Tá, pastora, mas como é que eu vou fazer em relação à minha filha que é teimosa? Ela não aceita que eu fale de Deus, ela não escuta quando eu mostro para ela o que é certo, quando eu falo que ela tem que buscar Deus para ser feliz. Tá, mas alguém na minha casa não aceita, é teimoso, não quer me ouvir de maneira nenhuma. Como é que eu faço? Se você tem alguém na tua casa que é teimoso, obstinado, não quer ouvir, não quer dar ouvidos aos bons conselhos, quando você quer mostrar a verdade, e muitas das vezes a família inteira, as pessoas ao redor, você e outras pessoas dentro da tua casa já tentou mostrar a verdade, já tentou mostrar o que é certo, a pessoa não quer ouvir, ela não quer de maneira nenhuma escutar aquilo que você fala. Olha, preste atenção, esse caminho está errado, olha, não faz isso, olha, para de andar com fulano, não é teu amigo, te afasta de fulano, isso ainda vai fazer você sofrer, isso ainda vai te dar decepção. Olha, te afasta dessas pessoas, olha, te afasta desse namorado, te afasta dessa namorada, te sai dessa pessoa. Todo mundo está vendo que isso não vai dar certo. Quando você fala e a pessoa não quer ouvir porque ela é teimosa, e aí, como é que você vai fazer? A instrução é: você precisa agir com paciência e com palavras de amor. Não adianta brigar, não adianta brigar, não adianta você se zangar, ficar enfurecido, ficar de mal. Não adianta falar: eu não quero mais conversa. Pois então segue teu caminho, faz o que tu acha melhor, segue a tua vida, não me pergunta mais nada. Não adianta você perder a paciência, não vai levar para lugar nenhum. Aproveite as boas oportunidades para conversar, para ouvir, para falar palavras de amor, palavras doces, e seja você a Bíblia que essa pessoa vai ler, seja o exemplo arrasta, seja o exemplo para o teimoso, uma hora ou outra, nem que seja pelo sofrimento que ele vai ser levado, mas ele vai se lembrar de quem tem uma vida exemplar, de quem tem uma vida correta na presença de Deus. E aí você pode ter certeza que a tua vida exemplar vai atrair essa pessoa para viver e servir o mesmo Deus que você serve. Se você crê, diga amém. Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos ser instruídos e ensinados, ter um coração ensinável, coração humilde. Senhor, nos ensina, nos instrui, que nós possamos ser humildes para estar encaixados no corpo de Cristo, na igreja, que é lugar de pessoas imperfeitas, que sejamos
marretas, mas que tenhamos também coração perdoável, que seja sempre pronto para perdoar, que o nosso coração seja ensinado, seja humilde e seja perdoador. Essa é a vontade de Deus. Nós não queremos ser como o povo de Israel, que era um povo de coração duro e ao teimoso não existe castigo maior do que quando o Senhor diz, como o Senhor fala no livro de Romanos: eu os entreguei aos seus próprios desejos, eu os entreguei à dureza do seu coração. Não tem castigo pior, Romanos capítulo 2, não tem castigo pior, não existe nada pior do que quando Deus deixa a pessoa seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, seguir os desejos do seu coração. Não, Senhor, não queremos nos igualar ao povo de Israel, nós queremos ser o filho que obedece ao Pai, queremos ser o povo que serve a Deus em fervor, em dedicação, que ama o seu Pai, que honra o seu Senhor, que honra o seu Pai. Queremos honrar o Senhor, e como nós queremos honrar o Senhor, é que nós te perguntamos, Senhor, como o Senhor quer ser honrado? Como o Senhor quer ser honrado, meu Deus? Nós queremos honrar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se for preciso, muda, volta, transforma. Mas nós queremos um coração humilde e ensinável. Mas nós queremos aquele coração sensível ao toque do Espírito Santo, mas também humilde para ouvir os conselhos. Humilde, Senhor, humilde para ouvir os bons conselhos e que possamos estar perto de pessoas que tenham bons conselhos, perto de pessoas que amam a Deus, em nome de Jesus. És teu Senhor, és meu amigo, coração do teu povo, Senhor, meu intercessor, de toda teimosia, de toda obstinação, de todo orgulho, de toda soberba, guarda o nosso coração, Senhor. Maravilhoso, meu grande eu sou, eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença
professor, nosso